vou falar um pouco do que a gente vai discutir hoje, né? Como vocês vão fazer um simulado da Unicamp, se eu não me engano, semana que vem, nesse fim de semana, semana que vem, eu vou trazer hoje algumas questões da Unicamp, né? Como que a Unicamp trabalha a prova de inglês e como que ela exige o conteúdo de inglês na prova dela. E também vou trazer a parte de gramática, né? Para a gente seguir com o nosso currículo do curso. Hoje eu vou falar um pouco de Past Perfect e Past Perfect Continuous, que são dois tempos verbais que podem parecer confusos no começo, mas que depois é fácil da gente entender como eles vão funcionar. O conteúdo de gramática, como é um conteúdo, eu não consegui, para vocês terem noção, eu não consegui nem achar questões do conteúdo. Então, eu não vou abordar tanto ele, porque, não, como eu já falei nas outras aulas de gramática, os conteúdos gramaticais, eles não caem no vestibular. A única prova que vai cobrar um conteúdo de gramática, mas que você precisa ter um conhecimento maior, mas também não é gramática aplicada, é a prova da Unesp, que cobra coisas como adverbs, conjunctions e essas coisas, mas o foco de todos os vestibulares é a interpretação de texto. Então, a partir das próximas aulas, junto com essa pequena parte da gramática, que não vai ser meu foco da aula, eu vou dar explicada para quem quer conhecer mais a língua, mas que eu não sei se esse é o foco de vocês aqui também, eu acho que creio que o foco é o vestibular. Vou trazer um foco maior para a prova da Unicamp, né, de como que eles montam as questões, como que eles querem que o aluno entenda a questão, e os conteúdos que eles cobram, né, porque eles não vão cobrar gramática, eles cobram outro tipo de conteúdo. E a gente trabalha melhor nessa aula, beleza? Na próxima aula, eu vou tentar trazer um modelo FUVEST, e depois o NESP, e eu vou variando, né, entre essas três provas. Como eu falei nas outras aulas, se tem alguém que é de outro estado, não vai prestar nenhuma dessas provas, ou tem foco no Enem, me fala, porque eu também trago um pouco. Eu faço uma aula mista, né? Metade FUVEST, metade estadual do Ceará, ou metade Unicamp, metade Federal do Paraná. Vai prestar o UNB? Deixa eu anotar aqui, então, que eu não conheço a banca da UNB, aí eu dou uma estudada, né? Porque é sempre bom nós professores, a gente dá uma lida no manual do candidato, né, de o que eles vão cobrar, porque eles sempre botam o que eles podem cobrar. E daí, só que a gente sabe que eles não cobram exatamente o que eles pedem. Então, deixa eu anotar aqui a UNB. Alguém vai prestar alguma outra fora do estado de São Paulo? Beleza, então. E se lembrarem, bom dia, Dilson, se vocês forem prestar, vocês só me mandam mensagem, me mandam um e-mail, e também qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo ou em relação à interpretação de texto, é só me mandar um e-mail também ou mensagem no WhatsApp, eu estou disponível a responder todo mundo, beleza? Bom, eu vou começar agora apresentando a tela aqui para vocês. Calma aí que eu preciso ver onde que... Aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui, gente, a tela? Sim? Beleza, obrigado pela resposta, pessoal. Bom, então... Professor, Oi. eu não sei o que que você estava falando, mas eu cheguei, estava no final, disse que se alguém vai fazer outro teste, como é que é? Que eu não peguei a informação. Tranquila, Dilson. Vai ser mais ou menos assim. Eu vou trazer agora em todas as aulas, junto com o conteúdo da gramática, exercícios das bancas daqui de São Paulo. Unicamp, Unesp, FUVEST e do Enem, né, que é para geral. E aí eu perguntei aqui para o pessoal se alguém de fora do estado de São Paulo não vai prestar as provas daqui do estado de São Paulo e vai prestar alguma outra banca. E daí a Rosivânia disse que vai prestar o UNB. Você vai prestar alguma fora do estado de São Paulo? Não, as que eu me inscrevi é tudo daqui de São Paulo. Beleza, então. Mas caso você preste alguma fora do estado de São Paulo, eu falei, é só me mandar uma mensagem, e eu começo a trazer questões mistas. Então, a gente trabalhar um pouco o estadual do Ceará, federal do Pernambuco, federal do Paraná, estadual de Londrina, ou no caso aqui é de Brasília, e por aí vai. É só me mandar uma mensagem que eu começo a trazer. Porque as bancas aqui de São Paulo, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas são parecidas. Mas as bancas dos outros vestibulares, elas são bancas bem diferentes. Então, eles trazem conteúdos diferentes que eles cobram na prova. Quem for fazer o simulado da Estadual do Ceará, que o cursinho está propondo, eles cobram uma interpretação de texto, só interpretação de texto, tipo uma interpretação de texto de textos mais difíceis.
Não tem um texto para 8 questões, se eu não me engano, quando eu estava preparando o simulado. Os daqui de São Paulo? Oi? Estou usando misericórdia, então ainda é pior do que o Enem. Então, as daqui de São Paulo e o Enem, eles ainda trazem imagens, ou uma interpretação de texto voltada mais para a imagem. Ou tem, tipo, uma tirinha. Então, são interpretações de texto que ajudam o aluno, né? Que trabalham com aquilo da linguagem verbal e não verbal. Mas a do Ceará, por exemplo, eu vi 2 provas, era só um texto enorme para 8 questões. Que é algo que pesa, né? Porque quando a pessoa não tem um conhecimento tão grande do inglês, ela acaba levando muito tempo para conseguir entender o texto e assimilar as perguntas. E algumas perguntas são só em inglês. Então, eu achei uma prova bem pesada, assim, para quem não tem domínio da língua. Mas Misericórdia. é bem pesado. Mas, reiterando, quem tiver alguma banca de fora, ou, sei lá, não ia prestar, mas abriu inscrição e vai prestar, só me fala. Qualquer uma do país que vocês tiverem, eu dou uma olhada de como a banca cobra, e daí a gente começa a trabalhar mais em sala também. Beleza? Bom, vou trazer aqui. Vocês estão vendo então? Beleza. Hoje, na aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre o Past Perfect e o Past Perfect Continuous. O Past Perfect, esses são tempos verbais muito comuns no inglês, né? Eles são que pra gente não é tão comum a gente usar esse tempo verbal, porque a gente tem uma construção de frase, uma construção sintática diferente dos ingleses. Mas isso é para outra aula. O past perfect, né, que é o que a gente vai falar primeiramente, ele é um tempo verbal. Calma aí. Ele é um tempo verbal que é para expressar uma ação antes do passado, né? Então a gente pode até achar meio confuso quando a gente lê isso, porque como que é uma ação passada antes do passado? É mais ou menos assim. Você acordou, você tomou café, você foi tomar banho, foi escovar o dente, e você lembrou que você sonhou com um príncipe, por exemplo. Isso aconteceu antes de você tomar café, tomar banho, escovar o dente. E é isso que o Past Perfect ele vai trazer para gente. É essa ação passada antes do passado. Então, ontem enquanto eu estava tomando café, eu lembrei que eu sonhei com um príncipe. Então, ontem já é o passado, é uma brisa. Nossa, o inglês ele traz algumas coisas que na nossa construção do português é muito fácil de entender, mas que o jeito que eles colocam é um negócio que não faz muito sentido, porque eles usam tipo como se fosse um had. Então, I had dreamed. Eu tinha sonhado, como se fosse essa construção. E é uma maluquice. Mas é isso, então é só pensar, uma coisa que aconteceu antes de um acontecimento. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação, que também ocorreram no passado. E uma coisa importante a gente demarcar aqui nesse tempo é que é comum frases elas serem sempre acompanhadas por advérbios. Então, when, just, ever, before, que é parecido com o present perfect, que a gente viu a aula passada. Ele também sempre era acompanhado com alguns advérbios que demarcavam esse tempo. E é isso, gente. É meio brisado, assim, mas é algo que é meio até que tranquilo de você entender. Se o vestibular cobrasse isso, por exemplo, seria algo mais difícil, mas é algo que eles não vão cobrar. Então, não fiquem tão preocupados em entender toda a regra, saber fazer exercício, saber construir essas frases, porque o vestibular não vai cobrar essas coisas. Bom, agora falando um pouco do Past Perfect Continuous, né? Que é esse outro tempo verbal que também trata desse passado perfeito. O Past Perfect Continuous, assim como os outros tempos que a gente fala desse continuous, né? Past Continuous, Present Continuous, Future Continuous, vai descrever uma ação passada que está inacabada. Então, enquanto a gente tinha uma ação no passado, outra estava ocorrendo, que ainda não acabou. Então, ele vai indicar a continuação de ações que aconteceram no passado e que ocorreram antes de outra ação no passado. É a mesma coisa. Então, quando eu falei, quando eu estava falando, ontem eu acordei, tomei café, tomei banho, escovei o dente e lembrei que eu sonhei com um príncipe. O Past Perfect Continuous, ele só vai tornar essa frase no gerúndio. Então, era uma ação que continuou. Então, ontem eu levantei, tomei café, escovei os dentes. Mas eu lembrei que eu estava comendo, então esse comendo, né, estava digerindo uma comida antes de eu tomar café. É só essa ação que estava contínua numa ação passada. É uma brisa, gente, eu entendo que se vocês tiverem alguma dificuldade, mas é pensar nisso. Past Perfect, enquanto uma ação no passado aconteceu, você lembrou de outra que aconteceu, e o
past perfect continuous é quando uma ação no passado aconteceu, outra estava ocorrendo. Você lembrou de outra que estava tendo uma duração dessa ação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? A gente vai aprofundar mais nos próximos slides sobre cada um, vai trazer exemplos que vocês vão conseguir entender melhor. Deixa eu pegar aqui. Bom, então agora a gente vai dar uma aprofundada, a gente vai ver mais detalhadamente o past perfect. Então, deixa eu botar aqui para apresentar que fica mais fácil. Só deixa eu tirar daqui. Que vai ficar melhor para vocês lerem. O past perfect, gente, ele, como já apresentado anteriormente, né? Ele é um termo usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação. Então, aqui no exemplo. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Uma coisa importante para vocês pensarem aqui. Sempre, isso eu já falei nas outras aulas, quando a gente está falando desse tempo do continuous, sempre que a gente tiver o present perfect continuous, ou past perfect continuous, e por assim vai, todos os tempos verbais, se a gente tiver esse continuous, a gente vai ter o ing. Então, por exemplo, eating, driving, e por assim vai. Quando a gente estiver falando do past perfect, a gente vai ter os verbos com a terminação em ed, né? Então, como aqui no exemplo, arrived, ou naqueles verbos irregulares, né? Então, bought. Que daí seria o passado, o particípio passado de buy, né? De comprar. É só essa regra que vocês sempre têm que ter em mente, assim, né? Então, quando a gente fala do past perfect, de todos os passados, a gente tem os verbos regulares, que tem a terminação em ed, e os verbos irregulares, né? Daquela tabelinha que eu mandei para vocês lá no começo do past participle, que tem as variações, né? Então, tanto past participle como as outras variações. Tem bought, drive, drove, driven, drunk, drink, e por assim vai. São todas as variações do irregular. Então, quando a gente vai falando aqui do past perfect, lembrem, os verbos sempre vão estar os regulares com terminação em ed, e quando for verbo irregular, a gente tem eles no particípio passado. Então, aqui vocês estão vendo, né? I had already cleaned. Então, eu já tinha limpado, a terminação em ed, the house when my mother arrived. Então, o ed aqui também. E aqui vocês conseguem ver aquilo que eu falei, uma ação passada, uma ação que aconteceu antes de uma ação passada. Então, eu já tinha limpado a casa, algo que já aconteceu, quando a minha mãe chegou. Então, ela terminou de limpar a casa e ela está contando isso para alguém. Quando eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Então, quando ela já tinha terminado de limpar a casa, a mãe chegou. Foi uma ação que aconteceu antes dela, quando ela terminou de limpar a casa. Então, aqui a formação do past perfect, né? Ele vai ser formado pelo verbo auxiliar to have, conjugado no simple past, o had, e o past participle no verbo principal, que daí seria os verbos regulares com terminação em ed, e os verbos regulares naquela tabelinha que eu mandei para vocês no começo do ano. Eu vou anexar ela de novo na disciplina de hoje, né, desse tópico, para vocês, caso queiram aprofundar no conteúdo, vocês tenham um acervo para conseguir usar. Então, aqui, ó, vamos ver as formas que a gente tem do past perfect, né? Toda sentença em inglês, todo tempo verbal em inglês, a gente vai ter essas três formas, né? A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Isso também até no português. Que é para a gente conseguir trazer esses três sentidos para a frase. Então, na forma afirmativa, a gente segue com essa estrutura. Sujeito, verbo to have no simple past, que daí é o had, o verbo principal no past participle e o complemento, que daí seria o complemento do verbo. Então, aqui no exemplo. You had changed your clothes before the end of the party. Então, você tinha mudado as suas roupas antes do final da festa. Então, a pessoa está contando de como foi a festa no dia anterior. Daí, uma outra entre fala, você mudou as suas roupas antes do final da festa. Então, você mudou as suas roupas, foi uma ação que aconteceu, mas veio uma coisa antes da festa acabar. A festa não tinha acabado quando você mudou a sua roupa. A forma negativa, gente, vai ser a mesma coisa, a gente só acrescenta o not depois do verbo to have, né? Que daí, aqui pode ser tanto o had not, né? Que daí é a forma completa, ou a contração, né? Que a gente em inglês chama de contract form, né? Então, é o hadn't. Você pode dar dessas duas formas. Para expressar
a negativa. Gente, deixa eu só pegar aqui o link da lista de presença, que eu esqueci de mandar para vocês, que agora que entrou mais gente, já dá para mandar. Pronto. Então, vocês podem usar dessas duas formas, o had not ou hadn't. Você pode usar dessas duas formas, são corretas de usar. A única coisa é que no inglês falado, quando a gente está conversando em inglês, eles praticamente não usam o had not, eles só usam hadn't. Foi uma discussão que a gente teve numa aula passada, né, que o inglês é aquela língua de correria, né, que apesar da gente digitar no WhatsApp, nós brasileiros digitarmos VC, TD, né, para expressar tudo, a gente não fala VC, tá bem? A gente fala, você está bem? Eles não, eles tentam fazer essa contração, ou mesmo eles falam LOL, que é laughing out loud, e essas outras coisas normalmente, é algo comum entre eles. Mas você pode fazer essas duas formas, né? Então, sempre quando você for trazer negativo, você pode usar o had not ou hadn't, depende do que você se sente mais confortável. Então, no exemplo, you had not changed your clothes before the end of the party. Então, você não tinha mudado as suas roupas antes do final da festa. É aquela mesma coisa. Você não tinha mudado as suas roupas, beleza, foi uma ação que não aconteceu antes do final da festa, que aconteceu antes. A festa ainda não tinha acabado quando você não mudou de roupa. E a forma interrogativa, que daí é o verbo to have, no começo, do simple past, né? Sempre, no inglês isso é algo que é diferente do português, que no português a gente tem, quando a gente vai fazer as perguntas com pronomes interrogativos, a gente pode ter aquela mudança, né? Então, João comprou o quê? Ou o que João comprou? No inglês, é obrigatório que o pronome interrogativo venha no começo, que aqui seria o verbo to have, né? Mas que a gente tem o what e outros are, you, o verbo to be ou o verbo to have, ou até os pronomes interrogativos, né? What, who, sempre tem que vir no começo no inglês, é obrigatório a gente colocar eles no começo de toda a frase. Então, aqui, had you changed your clothes before the end of the party? Então, você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? Essa é a pergunta, e continua aquilo. A gente teve uma ação no passado, e antes dessa ação, ocorreu outra. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Bom, vou passar para o próximo, então, slide. Aqui, pelo visto, não está com nenhuma dúvida. Deixa eu passar aqui. Então, agora a gente vai para o outro lado da moeda, né? Que daí seria falar da parte do verbo, do past perfect continuous. Beleza? Então, o past perfect continuous, como eu disse, ele vai indicar a continuidade de ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. A construção ela é similar com a do past perfect, mas ela é diferente. A gente não pode bater o martelo falando que é a mesma construção, tá? Então, na forma afirmativa, a gente vai ter o verbo to have conjugado no simple past, mantendo isso, né, o had, mais o verbo to be conjugado no past participle, been, e o verbo principal no gerúndio, que daí seria aquele ing que eu falei. Então, vamos ver aqui o exemplo. I had been waiting for 2 hours when she arrived. Eu tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Então, foi uma ação, a continuidade de uma ação, né, que seria o esperar, que ocorreram antes de uma ação no passado, que daí seria o chegar dela, né, quando ela chegou. A única diferença aqui que a gente vai ter é o verbo to be no past participle, que daí seria o been, e o verbo principal no ing, porque o outro verbo da frase, que não é o principal, ele se mantém no simple past, né, que daí seria com o ed no final. A forma negativa mantém a mesma coisa, a gente só acrescenta um not depois do had. Então, I had not been waiting for 2 hours when she arrived. Eu não tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Então, a continuidade de uma ação antes de outra ação no passado. E a pergunta, né, que a gente vai trazer a mesma coisa. A gente traz o verbo had, o simple past do verbo had no começo, e o been vem depois do sujeito. Então, had Julia been studying English for 5 weeks? A Júlia vinha estudando inglês por 5 semanas? Né, que daí, aí a gente tem aquela... Então, a ação do passado era a Júlia estudou inglês por 5 semanas. E desse studying era, ela tinha estado estudando, né? Que daí seria o gerúndio.
Não tem muito mais o que falar, gente. Ele é um tempo verbal que ele é, apesar de ser muito comum no inglês, a gente estuda pouco ele, até mesmo em escolas assim de inglês que a gente vê, porque ele não é algo que é muito não falado, mas não é algo muito, sei lá, que a gente consiga ter uma construção muito fácil. É difícil para nós brasileiros entendermos esse tempo verbal, porque a gente não tem ele no nosso português. É diferente dos outros tempos verbais do inglês, ou do continuous tense, que daí é o gerúndio, que a gente também tem no inglês, no português. É algo que a gente não usa tanto. E que também, no nosso caso de vestibular, o vestibular jamais vai cobrar você conhecer essas regras de gramática. É o que eu falo sempre. Você conhecer a regra de gramática, conhecer as estruturas, te ajuda na interpretação, porque você vai ler uma frase e não vai ficar confuso. Mas o vestibular jamais vai bater martelo, falando, nossa, você precisa saber a regra do past perfect, que antes de que em uma ação no passado ocorreu uma antes. Não, isso jamais. É algo que nunca vão cobrar. Fiquem tranquilos se vocês tiverem tido alguma dúvida. E se vocês estão com alguma dúvida, fala agora, e daí a gente, porque se vocês não tiverem, eu vou seguir para a prova da Unicamp, que é o que a gente vai trabalhar melhor aqui, relacionado ao nosso foco, que é o vestibular. Tudo bem, gente? Sim? Beleza, então. Eu vou para a apresentação agora e vou seguir pro slide que eu fiz da Unicamp, que é o mais importante para a gente agora. Então, agora a gente vai falar um pouco da prova de inglês da Unicamp. A prova de inglês da Unicamp, ela é uma prova diferente das outras em alguns quesitos. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, né, se algum dos outros educadores já comentou com vocês, mas a Unicamp, ela é uma prova muito crítica, né? Ela é uma prova que ela exige do aluno que ele tenha um conhecimento de mundo, que ele tenha criticidade na hora de fazer a prova. Ela é uma prova que exige esse peso numa argumentação. Mesmo que não seja, você não vá ter que escrever uma redação argumentativa, eles exigem que na hora de você interpretar o texto, tanto da parte de português quanto da parte de inglês, você tenha criticidade, você tenha opinião própria, você carregue consigo um marco que é você dar sua opinião, você saber discutir, você saber interpretar diferentes tipos de texto, até textos que não te agradam, que seja contra o seu modo de pensar, eles exigem que você tenha esse senso crítico. Então, por que eu não gosto? Só porque vai contra a minha opinião? Opinião não bate fato científico. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, a gente tem que saber argumentar, mesmo sendo uma prova objetiva, né, de assinalar. Então, aqui, isso tudo eu peguei, gente, do manual do candidato, né? A prova de língua inglesa tem por objetivo avaliar se o candidato é capaz de proceder à leitura satisfatória de textos escritos em inglês de uma perspectiva de leitura como prática social. Procura-se aferir até que ponto o candidato consegue articular seu conhecimento sistêmico acerca da língua inglesa com outros tipos de conhecimento, sobre questões postas no mundo, sobre as diferenças de forma de organização textual, sobre as marcas discursivas da linguagem, sobre a função de gráficos, de tabelas, de ilustrações, e por assim vai. Então, gente, para você fazer a prova, é necessário que você saiba ler, analisar, interpretar informações de textos variados. A Unicamp ela vai botar tirinha, ela vai botar imagem, ela vai botar gráfico, ela vai botar tabela, ela vai botar e diferentes tipos de gráfico. Ela vai botar gráfico de tabela, pode botar os gráficos de pizza, né? Ela pode botar aqueles gráficos que são várias colunas e por assim vai. Porque a Unicamp, como ela gosta de trazer esse senso crítico para o aluno, ela vai trabalhar com questões do mundo. E para você bater o martelo dessas questões do mundo, você precisa de dados. A prova do ano passado, se eu não me engano, teve uma... Eu acho que foi até uma das questões que eu botei aqui. Se eu não botei... Enfim, é uma questão muito boa que fala sobre o papel da arte, né? Que uma das profissões que mais foi desvalorizada na pandemia foram os artistas. Né, que falaram, tipo, eles não valem nada, a gente está em tempo de pandemia, a gente viu que os artistas não valem nada, o que é uma mentira, porque em tempo de pandemia, quem salvou a gente foram claro, a gente tem tudo, a parte de salvamento pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, mas quem salvou a gente quando a gente estava em casa, para se entreter, foram os artistas. A gente viu série, a gente viu filme, a gente viu peça de teatro, a gente viu lives do YouTube de gente cantando, foram os artistas que promoveram
o nosso entretenimento na pandemia. E mesmo assim, eles foram desvalorizados, né? Fala, nossa, agora a gente vê que na pandemia os artistas são menos necessários, o que é uma mentira. E para a Unicamp conseguir provar esse pensamento, ela trouxe dados, foram dados com estatísticas de pesquisas que foram feitas com as pessoas. Então é muito importante você saber fazer essa interpretação de textos em inglês, tanto em inglês quanto em português, mas como a gente está falando aqui da prova de língua inglesa, é você saber fazer essa diferenciação, você saber, nossa, tá, a Unicamp tá trazendo esse dado crítico em cima disso. Eu preciso ser crítico, eu preciso saber interpretar essas informações para eu conseguir ser crítico na minha resposta. As respostas que a gente tem na Unicamp são respostas que trazem essa criticidade. Vocês vão ver nos exercícios que eu trouxe mais para frente. São respostas que exigem que a gente tenha um senso crítico para conseguir responder, porque senão a gente vai cair na resposta que é sempre aquela que o vestibular bota de a mais parecida com a certa, que é uma resposta que não está totalmente errada, mas não é o que a Unicamp quer que a resposta seja, né? Que é aquela que a gente fala, tem uma vírgula errada, que torna a resposta errada. É isso. A resposta certa que a gente vai ter na Unicamp é uma resposta mais crítica, uma resposta mais sobre o mundo em si, sobre o que ela quer que a gente pense sobre o mundo. Então, uma outra competência que você precisa ter para fazer a prova é articular conhecimentos diversos a partir do contato com diferentes manifestações artístico-culturais difundidas em língua inglesa. Então, diferentes manifestações artístico-culturais, imagem, discurso, pintura, poema, são os diferentes meios que a Unicamp vai botar para trazer essa sua interpretação de texto. E, por fim, mobilizar conhecimentos sistêmicos, vocabulário e gramática, por exemplo, a fim de construir sentidos a partir da leitura reflexiva e crítica dos textos variados em língua inglesa. Foi o que eu falei. As nossas matérias de gramática não é algo que o vestibular vai cobrar. Eles não vão pedir para que vocês dissertem sobre a regra do present continuous. Mas é importante vocês saberem para vocês conseguirem ter fazer essa construção de sentido nas orações do inglês. Bom, deixa eu ver se alguém pediu para entrar que eu ouvi um barulho. Acho que não. Beleza. Bom. Então, o que a Unicamp ela vai cobrar na prova de inglês, né? Os conteúdos da prova da Unicamp, eles podem ser os mais diversos possíveis. Mas, como eu falei, a Unicamp ela é diferente da Unesp. Ela não vai cobrar gramática aprofundada do inglês. Mesmo que a Unesp não cobre o Past Perfect Continuous, como exemplo, a Unesp cobra gramática. Ela cobra que você saiba advérbios, que você saiba adjetivos, que você saiba o uso de conjunções. A Unicamp não vai fazer isso. Ela nem vai cobrar gramática que nem a Unesp cobra. Para você fazer a Unicamp, você precisa de duas coisas, como eu falei, senso crítico e um pouco de conhecimento da língua inglesa. Porque apesar de terem textos, né, eles trazerem textos, não são textos de difícil entendimento. Se você tem um breve conhecimento sobre a língua inglesa, você vai conseguir interpretar o geral do texto, né? Então, como eu falei que eu tirei os dados do Manual do Candidato, esses são alguns dos conteúdos que a prova do Unicamp poderá ter, né, em 2023. A mobilização de conhecimentos prévios, né, linguísticos, textuais, discursivos e de mundo, no ato da leitura de um texto, interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto, né, que eu falei, é apoio à interpretação. É você pegar com o seu conhecimento de mundo, interpretar aquele texto e entender o que ele está falando, entender o que ele quer que você reflita sobre ele. Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos de diversas práticas de linguagem, para compreender o modo como circulam, constituem-se e reproduzem significação e ideologias. Então, você entender, como eu falei, o que a Unicamp quer que você cobre. Quando ela bota, por exemplo, na prova do ano passado, um texto falando sobre os direitos da população LGBTQIA+, ela quer que você tenha o que esse texto tem significação, o que ele quer que eu reflita. Ideologia aqui, a gente não tem um sentido maléfico da ideologia, mas a propagação de um pensamento. Então, o que ela está falando sobre esses direitos das pessoas que são LGBTQIA+, o que ela quer com isso? O que ela quer quando ela traz um texto que fala sobre racismo? E por assim vai, gente. Ou um texto falando de saúde mental. Outro tópico, perceber subentendidos, ironias, efeitos de sentido e jogo de palavras. Figuras de linguagem, você perceber como que essas figuras de linguagem são trabalhadas no inglês também. Comparar informações em diferentes linguagens, incluindo textos verbais, visuais e multimodais, mobilizando conhecimento na compreensão de discursos que circulam em diversas mídias. Linguagem verbal e não verbal, propaganda de TV, uma pintura, um texto mesmo,
de jornal, um poema e por assim vai. Ela quer que você saiba comparar essas informações de diferentes linguagens. Às vezes ela pode botar em um só uma propaganda com linguagem verbal e não verbal. Ou ela pode botar uma pintura e um texto falando, essa pintura do realismo tem isso e isso. Você precisa saber fazer essa conjugação, né? Você precisa saber comparar as informações e ver o que elas convergem, o que elas divergem e saber interpretar as perguntas. E, por fim, refletir sobre aspectos sociais, culturais e identitários, atrelados às diferenças e semelhanças entre língua inglesa e língua portuguesa. Isso é aquilo que eu falei, você ter esse senso crítico, você saber que, apesar do Unicamp eu achar, isso é opinião minha, achar a prova do Unicamp um pouco elitista, principalmente na segunda fase, todos os vestibulares são elitistas, mas eu acho a prova do Unicamp muito elitista no quesito de que, em segunda fase, que é uma prova dissertativa, eles cobrarem questões em inglês. Mas também é um pensamento que a gente tem que ter, que é você ter que saber fazer essa relação, você saber refletir. O que essa palavra do inglês influencia na língua, né? Como que o inglês influencia no português, né? Como que a gente é submetido ao inglês e por assim vai. E o porquê que a gente tem inglês na prova, né? Por que a gente não tem só português, se é a nossa língua materna? Por que no Enem, por exemplo, a gente pode escolher espanhol e nas outras provas não? É saber fazer essa relação de cultura e identidade e o porquê que a gente tem que deitar para glínguas globalizadas. São essas reflexões que a Unicamp quer que você tenha quando você está fazendo a prova. Bom, agora, como foi apresentado, foi todo apresentado o conteúdo da Unicamp, né? Como que ela vai montar essa prova, o que ela pode cobrar na prova, e agora a gente vai botar a mão na massa. Agora eu vou trazer alguns exercícios, né, dos últimos anos da Unicamp para a gente trabalhar. As fontes que eu peguei, as perguntas, gente, são do site da Conveste, né? Que daí você vai lá na aba de vestibulares anteriores, ou você pode até procurar no site do Objetivo. O manual do candidato, caso vocês queiram ler, é só vocês pegarem a partir da página 57, tal tópico, língua inglesa. Beleza? Posso passar para as questões? Bom, vou seguir então. Cadê aqui? Bom, primeira questão. Essa foi uma questão da prova do ano passado, né? A questão 27 da prova QX. Isso é uma coisa que os vestibulares fazem muito, gente. Eu não sei se todos vocês já prestaram vestibular, né? Mas o vestibular, ele faz diferentes provas, né? Para não ter aquele negócio de cola, né? Porque a gente senta muito perto um do outro no vestibular. Mas, enfim. Vamos lá. Questão 27. Em 2020, Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação no filme Coringa, de 2019. Apresenta-se a seguir um trecho de seu discurso na ocasião. Então eu vou ler aqui pra gente e depois a gente discute o que ele está falando e parte para a questão. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, to control, and to use and exploit another with impunity. I think that we have become very disconnected from the natural world, and many of us, and what we're guilty of is an egocentric worldview. The belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. Then we take her milk, that's indeed for her calf, and we put in our coffee and our cereal. Então, gente, o que o texto está falando, né? Ele está falando que ele pensa, né, independente de discriminação de gênero, racismo, questões sobre queer rights, né, que seria direitos dos LGBTQIA+, questões indígenas,
direito dos animais, a gente está falando de injustiça, né? A gente está falando de uma nação, uma pessoa, um grupo querer dominar o outro, com punição, né? E sair impune de tudo isso, né? Ele fala também que a gente fica aqui, né? Quando ele fala, I think we've become very disconnected from the natural world. Então, ele fala que a gente se desconecta muito do nosso mundo natural, da nossa natureza, né? E que a gente vive agora num mundo egocêntrico, né? No mundo em que a gente se acha, que os humanos acham que são o centro do universo. E aí ele dá um exemplo, né? Que a gente acha que a gente tem o direito de entrar no mundo animal, inseminar uma vaca, fazer com que ela dê a luz, e a gente pega o filho dela para fazer outras coisas, para botar para pasto, para virar gado, e depois o leite que era para o filho dela, a gente usa para o nosso café, a gente come com o nosso cereal, a gente usa para fazer uma receita de bolo. Então ele está falando disso, dessa questão de que hoje a gente não vê muitas pessoas que mereciam ser punidas, sendo punidas, né? Agronegócio, por aí vai, que tem toda essa exploração, todo esse negócio de que eles não se importam com a vida animal, não se importam com a vida nenhuma, eles só estão querendo lucrar, né? Aquela pesquisa de que existe mais cabeça de gado no Brasil do que população, e mesmo assim tem gente que passa fome, e por essa perspectiva, né? Esse foi uma parte do discurso, né, que ele deu na ocasião, quando ele ganhou o Oscar. Então vamos à pergunta, né? Em seu discurso, o ator... Aí a gente tem as perguntas. Inicia pela crítica à destruição da natureza para, então, defender a luta contra as desigualdades sociais. Destaca a arrogância do ser humano ao mencionar a exploração cruel dos animais. Usa exemplos práticos para ilustrar a opressão sofrida pelos trabalhadores rurais a partir da industrialização. D. Centraliza seus argumentos na necessidade de lutarmos contra o racismo e a desigualdade de gênero. Dentro do texto que eu li para vocês, que vocês leram juntos, e do que eu falei sobre o texto, qual dessas alternativas vocês acham que é a certa? Ou quais vocês acham que pode estar certa e o porquê você acha uma, acha outra, para a gente ter essa discussão aqui. Vou dar uma mensagem aqui comigo. A Alisson disse que D. A Maria Eduarda falou que iria de B. Alguém mais tem alguma para a gente discutir sobre? Bom, então vamos lá. Ó, eu vou ler uma por uma e daí a gente vê. Inicia pela crítica à destruição da natureza, para então defender a luta contra as desigualdades sociais. Essa muito bem para vocês, porque vocês conseguiram ter esse senso crítico. Isso não faz o mínimo sentido com o que ele falou. Ele não iniciou o discurso dele falando da destruição da natureza e relacionando para defender as desigualdades sociais. Muito bom. B. Destaca a arrogância do ser humano ao mencionar a exploração cruel dos animais. Essa faz sentido, porque ele fala de que a gente se acha o dono do mundo, que a gente pode pegar o filho da vaca e depois usar ele para gado e a gente fica com o leite dela. É uma que a gente pode pensar. C. Use exemplos práticos para ilustrar a opressão sofrida pelos trabalhadores. Nem falou de trabalhadores rurais aqui. E D, que foi o que o Alisson disse. Centraliza seus argumentos na necessidade de lutarmos contra o racismo e a desigualdade de gênero, que também é algo que ele fala no começo do texto. Lembra quando eu falei daquilo que a Unicamp ela bota questões que podem parecer certas, mas não são? É isso que a gente está falando, é isso que a gente pensa na D. A D ela está errada, né? A correta foi o que a Maria Eduarda disse, foi a B. A D está errada por quê? Ele não centraliza os seus argumentos na necessidade de lutarmos contra o racismo e a desigualdade de gênero. Ele comenta sobre o racismo e a desigualdade de gênero. Ele fala que, independente do que nós estamos falando de racismo e desigualdade de gênero, a gente está falando de injustiça. É uma coisa que ele fala. Mas o argumento dele, pelo menos nesse trecho, é centralizado nesse exemplo que ele dá, né? É centralizado na arrogância do ser humano que ele dá por meio da exploração dos animais, que foi o que a Maria Eduarda disse, né? Que daí foi, ela disse que era B e é a correta. Deu para entender, gente, por que foi a B? Entendi? Mas é isso, é uma coisa que é pela atenção, é muito... Se inglês não é uma língua que você conhece tanto,
você vai pelo... Quando eu ainda não conheci o inglês, eu fazia algumas provas de vestibular, ele sempre bota essas questões para enganar a gente mesmo. Porque a gente fala, não, beleza, ele tá falando de racismo, ele tá falando de direitos indígenas, tá falando de crueldade animal, então o argumento dele é centrado nessa desigualdade. Mas não, a gente tem que prestar atenção nesses pontos do texto, né? Por que que ele reservou 4 a 5 linhas do seu discurso para falar da vaca, né? Que é para a gente fazer essa relação. Ele está falando que o ser humano ele é tão arrogante ao ponto de fazer isso com certos animais, beleza? Mas é normal, gente. Aqui é a hora da gente praticando mesmo. E beleza, vamos passar para a próxima. Ué, por que não tá indo? Bom, vamos passar para a próxima, né? Essa foi da Unicamp 2021, né? A prova 14, a questão 14 da prova EIG. Essa é uma questão que eu gosto bastante, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, né? O macho palestrinha, mas eu acho muito engraçado. Então vamos lá. A página Gringo Dictionary apresenta, em inglês, interpretações bem-humoradas de expressões do português do Brasil. Então, Little Lecture, palestrinha, defines a person who talks excessively, not letting others have their turn to speak. 2. A Brazilian term for mansplaining and mentorrupting. Então, né, aqui, eu não sei se vocês conhecem essa página do Instagram, do Facebook, que eu já vi, mas eu gosto bastante, que eles trazem muitas coisas que são do nosso português em inglês, de uma forma bem humorada, que apesar de explicar também para o pessoal que é de fora, é um jeito... então, nossa, eu gosto muito da página, porque tem muito termo, que eu não tô lembrando de alguns agora, mas tem uns que é algo que a gente fala tipo, de cotidiano, que pra gente é tão normal, mas que se um gringo vem falar, a gente fala isso para um gringo, eles não entendem, eles não conseguem ver o senso de humor. Eu gosto bastante. E aqui é um negócio que a Unicamp trouxe para falar do mansplaining e do mentorrupting. E que daí tem aquele negócio do macho palestrinha, né? Que é aquele homem que fica falando, achando que ele sabe de tudo, achando que ele sabe mais que qualquer mulher. E não, porque o feminismo, né? Esse macho que fica tentando falar o tempo todo que ele sabe mais que todo mundo, principalmente mais que todas as mulheres. Ou tentar falar de feminismo para alguma mulher. Bom, vamos às perguntas. Pode-se dizer que a expressão little lecture abrange os sentidos das palavras mansplaining e mentorrupting, contextualizando o uso da expressão no Brasil. B. Contrasta com os sentidos das palavras mansplaining e mentorrupting, contemplando aspectos culturais específicos do Brasil. Expande o sentido das palavras mansplaining e mentorrupting, indicando o uso em contextos mais formais. D. Modifica o sentido das palavras mansplaining e mentorrupting, destacando diferenças culturais entre o inglês e o português. Qual dessas, A, B, C ou D, está correta para vocês? Também não. Ó, ela é difícil. Vamos fazer para outro lado, então. Qual dessas vocês já eliminariam de cara? Da A, B, C e D. Qual dessas? Uma ou duas que vocês falam, não, essa daqui não faz o mínimo sentido. B, o Alisson falou a B. Alguém tem mais? Lecture. Ai, foi mal, eu esqueci de traduzir, né, gente? Defines a person who talks excessively. Little lecture, gente. Lecture é palestra, né? Então, lecture é palestra. Aí, little lecture seria palestrinha. E o mentorrupting mansplaining, eu não sei se vocês sabem, mas o mansplaining eu não sei exatamente a tradução. Tipo, eu sei o que significa, mas eu não sei a tradução. Mas o mentorrupting é quando uma mulher tá falando e um homem vai interromper para falar a mesma coisa, só que para parecer que ele sabe e ela não. Eu sempre lembro da Kepra quando eu vejo isso. Nossa. Mas então, ó.
Qual que vocês já eliminam de cara? O Alisson falou a B. Alguém mais elimina alguma de cara? Bom, a que o Alisson falou tá certa. A gente vai eliminar a B. A B ela não entra nesse sentido. Por quê? Por conta da palavra contrasta. Se fosse alguma outra palavra, a gente poderia até considerar, porque contrasta com os sentidos das palavras mansplaining e mentorship, contemplando aspectos culturais específicos do Brasil. Esse contrasta seria tipo, ela não vai junto. Ela não dá certo. Eu ficaria com a letra A como certa. Vamos ler a letra A. Abrange os sentidos das palavras mansplaining e interrupting, contextualizando o uso da expressão no Brasil. Exatamente. É isso que a pergunta queria. Por que não pode ser a D ou a C? Expande os sentidos das palavras interrupting e mansplaining, indicando o uso em formas mais formais. Não. Porque a gente nunca vai falar, nossa, ele é muito palestrinha se a gente num ambiente acadêmico, por exemplo, que é um ambiente mais formal. Então a gente não usa ela para ambientes mais formais. Ou mesmo mansplaining, interrupting, não são termos que numa conversa formal a gente vai usar. E a D não pode ser mesmo, porque ela fala, modifica o sentido das palavras. E aqui tá falando, no 2, a Brazilian term for mansplaining and interrupting. Então ele não vai modificar o sentido da palavra. É o que ela fala, ele vai abranger o sentido das palavras. Então vocês acertaram. Como que fala? Isso foi uma coisa, por exemplo, da Maria Eduarda, que ela não sabia o que era lecture. Lecture é aquilo, não sei se vocês já conhecem essa expressão, mas a gente fala sobre false friends, né? Que daí seriam falsos cognatos. Porque lecture lembra pra gente leitura. Mas leitura é reading, e por assim vai, read. Mas lecture é palestra. Isso pode até deixar um pouco mais difícil na hora de fazer a questão. Mas vocês conseguiram acertar do mesmo jeito, né? A é a que está correta. Bom, vamos para a próxima, então. Essa é uma que eu gosto bastante, né? Ela é uma questão que teve na Unicamp de 2021. Uma questão que fala muito da nossa atualidade, dessas coisas de saúde mental, de desgaste de saúde mental, que é uma coisa que vocês que estão prestando no vestibular tem muito isso de. Sempre pensei que era o tipo de referência ao entendi. Eu acho que eu também acabei não explicando o que era a palavra lecture, daí ficou mais confuso. Mas deu certo, pelo menos, você conseguiu acertar. Mas voltando a essa, que é muito importante a gente acabar falando dessas coisas de saúde mental, principalmente para vocês que estão prestando vestibular, porque, por experiência própria, eu ingressei na faculdade esse ano, e é muito difícil. O ano de vestibular é um ano que a gente tem que ter a saúde mental muito boa para conseguir lidar com estresse, conteúdo atrasado, a gente já que não vai dar conta de terminar, e fazer a prova em si, né? O antes-prova, o pós-prova, de você esperar gabarito ou esperar resultado, é algo que desgasta muito a nossa mente. E que o burnout, né, que é o que o nosso texto vai falar, é esse excesso de coisa na nossa cabeça que faz com que a gente tenha um cansaço físico e emocional que afete a gente em tudo. Então, respondendo primeiro ao Alisson, esses falsos cognatos, as bancas de vestibular adoram botar lecture, notice. Notice lembra muito notícia, mas é notar. Então, tipo, I noticed that you were sad yesterday. I noticed. Para mim, por muito tempo, antes de eu começar a aprender o inglês direito, o notice era notícia. Porque jamais que, principalmente com o nosso português, que notícia, a construção, a palavra, ela é escrita muito parecida, a gente automaticamente associa que notice é notícia, mas notice é notar. É o verbo to notice. E as bancas adoram botar os falsos cognatos, porque eles confundem demais. E vocês, eu errei muito em vestibular. Nossa, eu nunca vi esse meme. O do Senpai, sim, mas esse do Notice Me Senpai eu nunca vi.
Mas para quem vê esse negócio de meme, isso é o bom da internet, gente, de vocês verem diversos memes, principalmente em outra língua, vocês acabam conhecendo esses negócios, essas expressões. Mas é aquilo, a banca de vestibular adora cobrar, por quê? Porque vocês vão errar. Tipo, se vocês não conhecerem, é normal errar. Eu errei já 2, 3 questões de vestibular, ano passado mesmo, porque eu não tive atenção nessas palavras, esses falsos cognatos. Então é normal a gente errar. É sempre entender o contexto, né? Se ele tá solto, é o que a banca não pode fazer, mas quando eu estava no ensino médio, e tinha a matéria falso cognatos, o professor botava pra gente responder. Notice, o que que é? Aí eu botava aqui que era pra gente escrever em português o que que era. Eu errei, um monte de gente errou botando que era notícia. A banca de vestibular nunca vai botar a questão assim. Ela vai botar no contexto. Então, no contexto, é sempre pensar no que ele vai trazer para vocês, né? Então, o lecture, pensando, é que eu não lembro agora, deixa eu pegar aqui, se falava palestrinha em cima. Não falava palestrinha. Mas se você conhece um pouco do que é lecture, você sabe. Não, lecture não é leitura, porque leitura em inglês é read. E daí você vai conseguindo tirar essas coisas. É mais pelo contexto que você vai conseguir bater o martelo e falar, tá, não era isso, é isso. Mas é trabalhando mesmo. E em relação a Maria Eduarda falou que é o terceiro ano de pré-vestibular dela, então, nossa, é muito difícil. É muito difícil lidar com esse negócio de vestibular. Não sei há quanto tempo vocês estão prestando vestibular, o resto do pessoal aqui da chamada, ou se é a primeira vez, ou se já prestou uma vez muito tempo atrás e está voltando agora, mas é difícil mesmo, gente. Eu falo, porque ano passado foi um ano muito estressante, você manter a saúde mental em dia é algo muito difícil, e é uma coisa que você se cobra, né? Porque, pelo menos, eu via um monte de gente que eu conhecia passando, falando, nossa, eles passaram e eu não, e daí fica toda aquela bola de neve. Mas uma dica minha, pelo menos, não pensem no futuro, né? Eu ficava muito preocupado, nossa, e se eu não souber responder tal matéria na prova? Não pensem nisso, gente, isso não é bom, porque que é capaz de vestibular nem cobrar a matéria, né? Capaz de deixar de lado e você ter esse sofrimento ter sido em vão. Mas em questão de, tipo, você nunca vai conseguir saber tudo, é humanamente impossível você saber tudo. Então, vamos fazer os vestibulares com a cabeça de que vocês participaram das aulas, vocês estudaram, vocês deram o seu melhor. E é isso. Eu sei que é muito fácil falar que, ai, nossa, gente, só faço vestibular, fiquem tranquilos, né, sabe? É super tranquilo passar, porque não é tranquilo. Então, a gente vai trabalhando isso ao longo do ano, mas sempre tenho em mente que priorize sua saúde mental. Se vocês estiverem cansados, estiverem com a mente cansada, não se matem de fazer exercício, de vestibular. Não se matem tentando fazer um monte de coisa. Não tentem ficar se comparando com os outros. Não tentem. Muito fácil fazer isso. Mas não é. Eu sei que não é. Mas sempre tentem trabalhar mais um pouco isso, porque senão prejudica vocês no final. Eu digo isso por mim mesmo, que quando eu fiz de treineiro, eu tentei ir super bem, não consegui. Óbvio, fazer vestibular de treineiro é para você treinar, tá aí o nome. Mas eu falei, não, vou prestar como se fosse uma pessoa normal. E não dá a mesma coisa. Isso me desanimou muito no começo do ano da FUVEST, porque eu fiz de treineiro da FUVEST, né? Fui super mal na segunda fase da FUVEST. E eu desanimei muito no ano. Mas daí é crescimento que vocês vão vendo, sabe? Depois deu certo. Tô aqui, consegui passar pela prova da FUVEST. Mas é isso, tentem sempre botar a saúde mental de vocês em primeiro lugar, porque senão vai ser pior para vocês no final do ano. Dica de pessoa que fez vestibular há 7 meses, eu acho, 6 meses, e que também tinha a cabecinha bem doidinha, mas tentem ir estudando e vão com a cabeça de que vocês treinaram o ano todo, vocês se prepararam, vocês estão tentando, que vai dar certo. Enfim, vamos ler agora um pouco sobre esse texto que fala de burnout. Então, foi da prova de 2021, da questão 16. Eu tinha mais questão para hoje, eu termino a aula que vem, porque o nosso tempo vai acabar. Essa vai ser a última questão que eu vou fazer hoje. Então, apresenta-se a seguir um artigo de opinião seguido da resposta de uma leitora. Is burnout real? Last week, the World Health Organization upgraded burnout from a state of exhaustion to a syndrome, resulting from a chronic workplace stress in its international disease classification. That is such a broad definition that it could well apply to most people at some point of their working lives. When a disorder is reportedly so widespread,
It makes me wonder whether we are at the risk of medicalization, everyday distress. If almost everyone suffers from burnout, then no one does. The concept loses all credibility. By Richard A. Friedman. Aí a gente teve a resposta, né, da Anna B. I'm sure the author's generation also experienced workplace stress. However, his generation also experienced real economic stability and socioeconomic gains. There was a light at the end of the tunnel. Currently, we are working tirelessly towards what ends. There doesn't seem to be a light at the end of the tunnel. The burnout is a psychological and existential as much as it's physical. Anna B., New York, June 4. Então, o que o texto está falando, né? Que esse Richard, ele fala, que na última semana, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, classificou o burnout não mais como um estado de exaustão, mas uma síndrome, né? Que é crônica, que é derivada do estresse no espaço de trabalho. E ele fala que, tipo, mas todo mundo enfrenta estresse no espaço de trabalho. Todo mundo já sofreu estresse. E não é por isso que a gente tem que classificar isso como doença, porque senão todo mundo vai ser medicado. Aquelas frases de gente mais velha que bate martelo falando, não, porque na minha geração a gente aguentava tudo, vocês também têm que aguentar. E essa é a resposta que a Anna B traz, tipo, ela fala, eu sei que a geração do autor do texto, que ela assume que é um cara mais velho, também passou por estresse no espaço de trabalho, mas que eles viveram uma época em que a economia estava estável, eles estavam com ganhos em tudo, e tinha uma luz no fim do túnel. A nossa geração não estava tendo essa luz no fim do túnel. A gente está sofrendo muito estresse, e não só com o trabalho, mas com diversas coisas, né? Estudo, né? Nós, dos estudantes com estudo, pessoas que estudam em trabalho também sofrem disso, também sofrem, às vezes, duplamente. E é uma coisa que a gente sofre, só que a geração passada, eles não entendem isso. Eles entendem como se, tipo, nós conseguimos passar, então vocês também conseguem. E não tem por que classificar isso como doença, quando na verdade é uma doença. O burnout é algo que existe, é uma síndrome psicológica, tanto psicológica como física, que afeta milhões de pessoas no mundo. E que é importante a gente ter em mente que não é porque uma geração passada aguentou o peso que a gente tem que aguentar também. A geração passada foi obrigada a aguentar o peso porque a anterior a eles também aguentou. E daí eles ficam com esse pensamento. Só que hoje a gente tem outro pensamento. A gente tem um pensamento que a gente tem que priorizar a nossa saúde mental, a gente tem que priorizar o nosso desenvolvimento emocional, porque senão a gente não vai a lugar nenhum. Bom, vamos para as perguntas. Em seu comentário, a leitora Anna B. discorda do autor do texto enquanto a gravidade de burnout nas condições atuais, b. Existência de burnout em gerações passadas. Nossa, calma aí que tá duplicado aqui. Deixa eu tirar aqui. A. Gravidade de burnout nas condições atuais. B. Existência de burnout em gerações passadas. C. Influência da economia no avanço do burnout. E D. Prevalência de burnout no ambiente de trabalho. Qual dessas vocês acham que é a correta? Então, deixa eu ajeitar aqui, gente, para não ficar ruim de ler para vocês. Essa é uma questão mais difícil. Eu, quando fiz o vestibular da Unicamp, eu achei uma questão mais difícil, não vou mentir. A Maria disse que ia de A. Qual que vocês iriam? Repete a pergunta? Repito. Em seu comentário, a leitora Anna B. discorda do autor do texto quanto a... Aí a gente tem as alternativas. Gravidade de burnout nas condições atuais. B. Existência de burnout em gerações passadas. C. Influência da economia no avanço de burnout. E D. Prevalência de burnout no ambiente de trabalho. Qual dessas vocês acham que é? Vitória disse que também acha que é a A. Alguém mais tem alguma opinião? Pra gente bater o martelo? Vou na letra A. Vocês estão certos, gente. É a letra A mesmo. Por quê? Por que não pode ser as outras, né? Ela não discorda da existência de burnout em gerações passadas. Ela até fala que the author's generation also experienced workplace stress. Então,
ela falou que a gente tem, o autor do texto também experienciou o burnout. A C, influência da economia no avanço do burnout. Isso não tem nada a ver com nada. E a D, prevalência de burnout no ambiente de trabalho. Essa poderia causar uma estranheza, mas também a gente bate o martelo realmente na A, porque é a que faz mais sentido. Ela discorda do autor quanto à gravidade do burnout nas condições atuais, porque o autor do texto diz que o burnout não é algo que a gente precisa se preocupar, que não precisa de todo esse alarde, quando na verdade realmente precisa. Bom, o nosso tempo infelizmente acabou, eu não consegui terminar a aula, a aula da Unicamp. Semana que vem eu termino a aula da Unicamp e trago questões da FUVEST e vou tentar trazer as questões da Rosivânia, da UNB, né, que eu traga uma ou duas, três, para a gente trabalhar. Mas é isso, gente. Vocês viram como que a prova da Unicamp trabalha. Ela é uma prova mais crítica, ela traz diversas coisas da atualidade. E a gente, você viu, teve imagem, teve texto, teve... O que mais que teve? Teve imagem, teve texto, teve esse negócio do Gringo Dictionary. Foram várias coisas que ela foi trabalhando. Eu mandei de novo a lista de presença aqui, caso alguém tenha entrado depois e não pegou a lista. Repetindo, qualquer dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, me manda um e-mail, caso vocês tenham, caso vocês não tenham, meu e-mail é esse. Aí se sentir à vontade para mandar no WhatsApp, pode mandar qualquer dúvida. Ficou com dúvida em alguma questão que estava fazendo na internet, me manda, eu ajudo, a gente interpreta, eu falo de gramática, caso seja necessário, e por assim vai. Beleza, gente? Muito obrigado pela aula de hoje. Foi muito boa a participação de vocês. E é isso, a gente vai aos poucos, vamos crescendo assim, que daí vocês vão conseguir ir muito bem no vestibular de inglês, pelo menos. Beleza? Beijo, gente. Qualquer coisa, estarei aqui por mais uns minutinhos para tirar dúvida. Alguma dúvida, Dilson? Bom, vou interromper aqui a gravação.